Boa noite, família linda em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Estou muito feliz com tudo isso, gente, com tudo que está acontecendo. Gente, para começar essa live, eu queria falar para você. A quantidade de transformações está sendo algo incrível. Meus irmãos, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Está sendo coisa incrível. A quantidade de depoimentos e testemunhos das pessoas com relação ao conhecimento que elas estão tendo com a nova aliança. Gente, testemunhos de pessoas que não conseguiam perdoar e liberar o perdão. Pessoas que estão tendo um encontro com Jesus de uma forma profunda através da meditação, do soaking. Você precisa ver, gente, os depoimentos sobre soaking. As pessoas estão fazendo a meditação com Jesus, estão tendo encontro com Ele. Gente, é coisa louca e maravilhoso. Além disso, gente, libertações, curas. Pessoas que estão se apropriando pela fé do que já lhes pertence, gente. Está sendo algo incrível e maravilhoso. Eu estou muito feliz com tudo isso, gente. Muito feliz. E, meus amados, hoje à noite nós vamos falar sobre um assunto que as pessoas têm me perguntado muito. Já estava no script. Essa é a 16ª live. Nós vamos falar sobre o jejum na nova aliança. Então, muitas pessoas me perguntam se é válido o jejum na nova aliança, como é que faz o jejum da nova aliança, qual a motivação da nova aliança. Então, meus amados, hoje nós vamos abordar esse assunto. Olha só, na última live que nós fizemos, nós falamos sobre o convencimento do coração da incredulidade, gente. Esse é o problema endêmico dos cristãos. É combater a incredulidade do coração. E lá eu apresentei para vocês 2 formas de você fazer isso, de combater essa incredulidade. Uma foi a meditação. Inclusive, nós fizemos uma meditação, que é o soaking, com Jesus. Pessoas estão tendo experiências incríveis com o soaking. E a confissão. E a confissão, onde a gente utiliza aquela forma, PPPB. Ou seja, a confissão ela deve ser presente, pessoal, positiva e bíblica. Quem perdeu a live passada, gente, volta lá, assiste. Então, a confissão e a meditação são 2 formas de combater profundamente a incredulidade do coração. Meus amados, Deus, Ele fez o que Ele precisava ser feito na sua vida, para que a sua vida fosse perfeita, incrível. E agora, meu amado, é tua vez de tomar posse pela fé e convencer o seu coração. Deus já fez a parte dele, meu amado. Nós temos que fazer a nossa. E se você passa por alguma dificuldade de aceitação, se você se sente rejeitado, se você se sente indigno, ou às vezes até mesmo deixado de lado, e também rejeitado por algum familiar, se você errou no seu passado, meu irmão, minha irmã, e se você se arrepende de todo o coração disso, você tem que declarar para o seu coração, você tem que convencer o seu coração que está tudo bem, que está consumado. Que você, com toda a força, está superando ou já superou isso. Você tem que declarar, meu amado, minha amada, para o seu coração que você é um filho ou uma filha muito amada. E você tem que declarar até o teu coração ser convencido disso, gente. Quando você convencer o seu coração com relação à incredulidade dele, gente, você não tem noção da vida que você vai ter. Que você é aceito, que você é amado, que Jesus já fez tudo por você na cruz. Que quando você abre os olhos de manhã, Ele está olhando para você. Gente, é algo incrível que acontece. Você é abençoado, eu sou abençoado. Quando o seu coração vier sentimentos e pensamentos negativos, irmão e irmã, que isso não vai parar.
Você vai fazer o seguinte, você vai mandar esses pensamentos embora e você vai declarar que esses pensamentos não fazem mais parte da sua identidade. Você vai dizer que você é aceito em Cristo Jesus, que você é livre em Cristo Jesus. E, meu amado, tudo isso é questão de tempo, até que seu coração esteja totalmente convencido. Gente, desde o começo, desde as primeiras lives, o maior foco das lives até hoje, gente, foi combater a incredulidade do coração, gente. Porque esse é o foco. Quando você combater a incredulidade, você vai conseguir colocar a sua fé em ação. E uma vez que o teu coração crê nisso, gente, você nunca mais vai se importar com o que o resto do mundo pensa sobre você. Nós nos preocupamos muito pelo que os outros acham de nós, ou até mesmo o que nós achamos de nós mesmos. Você não vai se importar com julgamento nenhum, nem com crítica, porque você já é aceito por Cristo, meu irmão, minha irmã. Assuma que você é filho e filha de Deus. Assuma sua identidade em Deus. Seja daqui em diante, meu irmão, minha irmã, aquilo que Deus diz que você é. O que está escrito na palavra que diz o que você é em Cristo. E não o que você acha ou que os outros acham que você é. Continua ainda na live passada, tá, gente? Eu queria ainda te dar algumas afirmações, muitas coisas eu repito, para que isso fique na tua alma gravado. 3 afirmações que você tem que guardar no seu coração. E eu já falei em outras lives. Nunca ore sem fé. Ore quando você tiver fé e crer verdadeiramente no que sai da sua boca. E o terceiro, não baseie sua fé em sentimento, meu irmão, minha irmã, mas na palavra infalível de Deus. Muitas pessoas acham que quando elas estão orando, elas têm que sentir um arrepio, um frio na espinha, nas costas, na coluna. Gente, não é isso. Você tem que orar com fé na palavra de Deus. Independente de qualquer sentimento. Como já foi dito nas lives anteriores, a oração, ela deve ser algo prazeroso. Deve ser algo que faça você feliz, gente. Mas para muitas pessoas que eu conheço, a oração, gente, é um esforço, é um estresse. Olha só, nós precisamos parar de orar com fruto da ansiedade, gente. Com fruto da incredulidade ou da dúvida. Você tem que tirar definitivamente da sua cabeça que esse hábito religioso, gente, de que a oração é falar e pedir para Deus por horas, você tem que tirar isso da sua cabeça definitivamente. E eu vou te falar, tem pessoas que oram por, na palavra diz, né, orai sem cessar. As pessoas acham que orar, gente, fala orar, não é pedir. Orar é alinhar o teu coração com o papai. Então, gente, tem pessoas que oram o dia inteiro, falando com Deus. Acho que isso é oração. E às vezes, gente, a pessoa ouve um louvor, faz um souk com Jesus. Isso é oração também, gente. Porque a oração é alinhar o teu coração com Jesus. As pessoas acham que orar, você tem que ficar virando à noite, gente, fazendo pedido para Deus. Para com isso. E eu vou te falar, se você meditar por 30 minutos, só 30 minutos, sobre o que a cruz fez por você, você já vai ter orado, meu irmão, minha irmã. Se você fizer 30 minutos de meditação e olhando para a cruz pelo que foi feito lá por você, se você agradecer por tudo, meu irmão, minha irmã, nesse tempo, na sua quietude, na sua calma, você já vai ter orado. Você tem que aprender a se aquietar, se conectar com Deus através
do seu coração com Ele. Conectar o seu coração e a sua mente com Jesus, gente. Muitas pessoas estão tendo dificuldade de fazer o soaking. Muitas pessoas não tiveram essa comunhão ainda com Jesus através do soaking. Elas têm uma dificuldade, às vezes, até de um primeiro momento do soaking, a pessoa imaginar ela caminhando em certo lugar e ter aquele encontro com Jesus. E, meus amados, eu me comprometo hoje que muito em breve eu vou fazer alguns áudios que eu vou conduzir você naquele início do soaking. Vou te conduzir para um local e você vai ouvir minha voz e vai ser conduzido para aquele local. E pela fé você vai ter encontro com Jesus. E depois dali, gente, eu só vou falar para você. Fala com Jesus para ele te levar aonde ele quiser. E aí você continua fazendo o seu soaking. Eu vou fazer isso muito em breve, tá, meus amados? Gente, aprender a se assentar na quietude, gente. Quando você está quietinho. Gente, eu já passei horas sem falar uma palavra. Eu estava em oração, gente. Alinhando meu coração com Deus. E quando você se assenta na tua quietude, você abre uma porta do céu para você. A essência, o começo, o princípio da oração, meu amado, minha amada, não é sobre falar. É sobre ouvir, é sobre alinhar o seu coração. Gente, muitas pessoas falam assim, Vinícius, eu não consigo ouvir Deus. Você não para de falar, como é que você vai ouvir? Se você está orando ansioso, cheio de tribulação, que espaço o Espírito Santo, como uma brisa suave, vai falar ao teu coração? Se você não para de falar. E às vezes você não precisa falar teus pensamentos. Por isso que eu sempre falo, gente, em metanoia, renovação da mente. Meu amado, oração é sobre você receber a paz do céu pela fé, que já é sua. É sobre ser grato. É sobre ser grato sobre a nossa salvação, que já está segura, gente. É você se ver na Nova Jerusalém um dia, louvando e adorando o nosso Deus, gente. Gente, às vezes eu fico pensando, isso aqui que nós vivemos, gente, é um grão de areia, perto da infinidade do deserto, de uma vida eterna, gente. Isso aqui é uma preparação para que a gente viva o melhor de Deus com Ele no céu, gente. Agora, me desculpe, meu amado, o que for te falar isso agora para você vai te ofender de alguma forma. Não é minha intenção ofender. Como eu falo, meu irmão, minha irmã, eu quero que você termine de ouvir e peça ao Espírito Santo revelar a verdade ao seu coração. Ou enquanto eu estou falando, fala, Espírito Santo, revela a verdade para mim do que o Vinícius está falando. Agora, o que eu queria dizer? A maioria das igrejas, infelizmente, ensinam a orar da forma errada. E não está funcionando, meu amado. Olhe para a quantidade de orações que muitas igrejas, ou que você mesmo faz, que igrejas têm feito por séculos, e a maioria dessas orações não foram respondidas. E essas orações não respondidas, elas são justificadas, gente, com aquela teologia que fala assim, tem que ser fiel, não pode desistir, continue orando, 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 orando. Mas enquanto estão orando de forma completamente errada, estão orando com fruto de medo, meu irmão, e não com fruto de fé. Então foi mais ou menos isso que eu conversei na live passada. E agora, gente, eu vou entrar na live de hoje. Nós vamos entrar agora num assunto, gente, que é complementado e complexo, o jejum. Meus amados, hoje eu vou falar sobre o jejum. Agora, eu quero que você preste muita atenção. Pode surgir várias dúvidas do que eu vou falar, mas eu quero te dar num contexto geral
o que é o jejum na nova aliança. Por que você deve jejuar e por que você não deve jejuar? Quais os motivos certos para jejuar e quais os motivos errados? E algumas passagens da palavra que as pessoas interpretam de forma errada. Inclusive eu interpretava de forma errada. Eu jejuava erradamente. Gente, muitas coisas que eu vivo hoje, eu comecei errado. Mas eu descobri a verdade que me libertou e eu quero passar isso para você. E muitas pessoas perguntam, nós precisamos jejuar ainda na nova aliança? Meu amado, como a mensagem da graça está se espalhando para o mundo inteiro, mensagem da graça. As pessoas que viveram sob a lei durante a vida toda, elas vão precisar de um tempo para se ajustarem. Foi o meu caso e eu tenho certeza que é o caso da maioria aqui, gente. Você se ajustar à nova aliança. Hoje eu conversei com meu amigo Gleive. O Gleive, ele não era uma pessoa, ele não era religioso, assim, ele não frequentava a denominação e não tinha um coração religioso. Quando ele conheceu a nova aliança, rapidinho ele pegou e foi, gente. Agora a pessoa que está lá 10, 5, 10, 15 anos na igreja, com aquela religiosidade, e quando descobre a nova aliança é um impacto gigante. Então, tem um tempo de transição, gente, para você entender. Mas basta você abrir o coração e querer conhecer a verdade. Então, antes, essas pessoas, elas jejuavam movidas por justiça própria. Ou para receber algum favor de Deus. Ela estava jejuando para receber algo. Então, meu irmão, minha irmã, de repente, elas entenderam que são amadas incondicionalmente, de acordo com a nova aliança. E que não precisavam fazer nada para merecer esse favor de Deus. Muitas pessoas jejuavam para obter o favor de Deus, para merecer esse favor. E com a nova aliança, nós não precisamos merecer favor de Deus, gente. E muitas pessoas, nesse sentido, ficam perdidas. E muitas acham que agora, como elas já têm esse favor imerecido de Deus, elas não precisam mais jejuar. Porque elas jejuavam da forma errada. Você está entendendo? E a pergunta que é constante é, nós devemos jejuar na nova aliança? Gente, diversas pessoas estão perguntando, tanto no Telegram quanto mando e-mail, perguntando isso. Porque existem pessoas, meu irmão, minha irmã, que estão totalmente convencidas sobre a obra consumada da cruz e ainda vivem uma vida extrema de jejum. Um dos grandes exemplos, gente, é o Reinhard, meu amigo Reinhard. Grande número de pessoas aqui segue ele. E meu amigo Reinhard, gente, ele jejua continuamente. Ele é o cara que mais conhece de Nova Aliança que eu conheço, gente. E ele jejua direto. 20 dias, 30 dias, já fiz jejum até de 40 dias. Eu também tenho o hábito de jejuar. Gente, jejuar é maravilhoso. Agora faz muito sentido viver o jejum na nova aliança. Existe o jejum. E a resposta é sim. Nós temos que jejuar na nova aliança. Gente, o jejum deve ser tão parte da sua vida, assim como a oração e as ofertas. E eu vou mostrar isso biblicamente em Mateus 6, gente. Mateus 6, ele fala dessas três coisas, sobre oração, jejum e ofertas. Mateus 6. Gente, medite em Mateus 6. Releia, estude. E olha só, as ofertas, elas estão em Mateus 6, versículos de 1 a 4. Olha o que diz, gente. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie, esmola no caso oferta, não anuncie com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros.
Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Agora vamos lá. Falamos das ofertas. Mateus 6, de 1 a 4. Aí, do versículo de 5 a 15, ele fala de orações. Olha só. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gente, a oração do Pai Nosso. Eu fiz uma live, gente. Jesus não ensinou o Pai Nosso à toa. Existe algo profundo por trás do Pai Nosso. E existe uma live aqui dessa série que é só a oração do Pai Nosso. E eu falo de cada parte da oração de acordo com a nova aliança, o que Jesus quis dizer com relação àquilo. Não deixe de assistir essa live. E continua aqui. Pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E o jejum, meu irmão, minha irmã, falei de oferta, falei aqui de oração, e o jejum está a partir do versículo 16 de Mateus 6, 16 a 18. Olha só. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto. E seu pai que vê no secreto o recompensará. Meu amado irmão e irmã, cristão algum jamais duvidaria que nós devemos orar e ofertar. Mas existem aqueles que duvidam que nós devemos jejuar. O fato de Jesus ensinar um só assunto com 3 pontos diferentes aqui nessas passagens, gente. Ele faz parte da vida cristã, tanto quanto a oração e a oferta. Isso é claro. E por 3 vezes Jesus usa a palavra quando. Quando ofertares, quando jejuares ou quando orares. Ele não fala aqui se jejuar. Ele fala quando. E ele fala a mesma coisa com relação a ofertar e orar. Isso implica claramente que se ele espera verdadeiramente que os seus discípulos pratiquem as 3 coisas, gente. Isso é muito claro na passagem. Agora, o motivo pelo qual disse Jesus, quando vocês jejuarem, é que ele já tinha certo que os discípulos jejuariam. Ele simplesmente lhes disse para fazer isso de forma diferente da cultura e da religião da qual eles cresceram. Os discípulos consideravam o jejum uma prática normal. Mas o que foi tão radical no ensino de Jesus é que ele lhes disse para jejuar de uma forma totalmente diferente que eu vou passar para você.
Quando nós estudamos a vida de Jesus, nós vemos que ele constantemente ele confrontava a religião, gente. E a mentalidade religiosa. Por várias vezes ele ofendeu os religiosos, ao quebrar o costume de guardar o sábado, onde ele fazia os milagres. Ele interagia com os pecadores. Gente, Jesus ele interagia tão profundamente com os pecadores que ele era chamado de glutão ou às vezes até beberrão, gente. Então, quando Jesus disse, quando jejuardes, eles entenderam que seria ao menos um, se não 2 dias por semana, dependendo do comprometimento de cada um. Jesus não disse que havia algo de errado com o jejum, gente. Apenas com o motivo que eles estavam jejuando por causa da religião deles. A nova aliança, ela nunca removeu qualquer uma dessas 3 coisas, gente. Nem oração, nem o jejum, nem a oferta. Na verdade, a nova aliança, ela mudou isso de uma forma radical. Mudou a forma como oramos, mudou a forma como ofertamos e mudou a forma como jejuamos. Ela não encerrou nada disso, mas ela apenas trouxe algo diferente. Jesus, ele colocou essas 3 coisas, todas no mesmo contexto, gente. Jesus nunca disse, repetindo, se orar, se jejuar, é quando orar, quando jejuar. Então, Jesus estabeleceu aqui, gente, um jejum normal na vida de um discípulo dele. Então, nós precisamos jejuar. Se você quer entender o que Jesus quer dizer naquele contexto ali, meu irmão, minha irmã, você precisa entender um pouquinho da cultura judaica. Olha só, todo bom judeu ele jejuava uma vez por semana, de um pôr do sol ao outro. E agora, gente, eu sinto muito te chocar agora, antes de eu começar a falar sobre a cultura judaica. Não existe, gente, jejum de internet, tá? Não existe jejum de internet na Bíblia. Não existe jejum de Coca-Cola na Bíblia. Não existe jejum de Daniel na Bíblia. Vinícius, não existe jejum de Daniel? Gente, leia lá a palavra. Daniel, ele nunca jejuou. Alguém inventou isso, gente. Mas isso não está na Bíblia. O que Daniel fez foi, ele se absteve de certas comidas que a religião dele não permitia ele comer. Se você olhar no hebraico ou no grego original, o significado de jejum ele não significa que você se abstém de celular. Tem gente que eu estou falando jejum de celular ou de qualquer outra coisa, gente. Jejum, você tem que se abster de comida. Então, se você não se abster de comida, você não jejuou. Se você passou 3 semanas sem Coca-Cola, meu irmão, minha irmã, ou sem açúcar, glória a Deus! Você fez um favor à sua saúde, mas você não jejuou. Isso não é jejum, gente. Jejum é não comer nada. Rapidinho, gente. Na cultura judaica, quando Jesus ele fez a referência ao jejum, eles entendiam que era sem ingerir nenhuma comida de um pôr do sol ao outro. Isso que era jejum na cultura judaica. Os fariseus, eles não jejuavam uma vez por semana, eles jejuavam 2 vezes por semana. Às quintas e às segundas-feiras. Só que isso, gente, não está na Bíblia, não. Mas está na história judaica, se encontra nos livros de história. Agora, por que os fariseus jejuavam nas quintas e nas segundas? Olha isso, gente. Porque nas segundas e nas quintas era dia de mercado. Ou seja, as pessoas estavam na rua. Todo mundo estava no mercado, do lado de fora. Agora, se você entender o que eu vou falar agora, o que Jesus disse vai fazer todo sentido para você agora. Por que os fariseus jejuavam nas quintas e na segunda? Pelo fato de todo mundo estar lá fora e eles estavam recolhidos no jejum. Sabe por quê? Porque assim eles conseguiam mostrar para as pessoas o quanto eles eram espirituais.
Eles colocavam uma espécie de giz branco no rosto e continuavam repetindo as mesmas orações. E todos viam aquilo e ficavam admirados. Uau! Eles jejuam 2 vezes por semana. E foi por isso que Jesus disse lá que quando você jejuasse, não fizesse como eles faziam. Porque eles nunca faziam isso para Deus. Eles faziam isso para a multidão. Para que aquela multidão aplaudisse eles. De repente, meu irmão, minha irmã, nós entendemos que Jesus nunca falou contra o jejum, mas que ele queria que as pessoas fizessem o jejum da forma correta. Os apóstolos, eles jejuavam muito. Olha o que Paulo disse em 2 Coríntios 11, 27. Vou falar algumas passagens agora, gente. 2 Coríntios 11, 27. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Atos 13, 2. Servindo-os ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Atos 14, 23. E havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Mateus 17, 21. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Essa passagem, gente, você vai ficar chocado que eu vou comentar ela, tá? Esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Lucas 5,33. E eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Atos 13:3, a última passagem. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Meus amados, nós vemos que o jejum estava claramente estabelecido nas Escrituras. Os apóstolos fizeram isso constantemente. Então a pergunta é: qual é o ponto do jejum da nova aliança? Aí você pergunta, Vinícius, se Deus fez tudo através da obra consumada da cruz, por que que eu tenho que jejuar ainda? E aqui está o ponto. O que você tem que entender, meu irmão, minha irmã, sobre jejum, cuidadosamente, não só na Bíblia, mas na nova aliança, é que existe algo muito interessante. Na nova aliança, no Novo Testamento, o jejum, ele nunca está separado da oração. Você vai achar, vezes após vezes, essa conexão entre jejum e oração. Por exemplo, se você passar, meu amado, 7 dias na água, jejuando, e você continuar vivendo uma vida completamente ocupada, como você sempre viveu, e não tem um tempo de orar, na minha compreensão da nova aliança, gente, você não jejuou. Pode até ser saudável, mas eu não entendo isso como jejum, conforme a palavra de Deus. E agora, meu amado, eu vou falar qual é a função do jejum. Olha só, gente, presta atenção que agora é o ponto crucial dessa live. Se você entender isso aqui, você não precisa entender mais nada. Gente, nós, eu e você, podemos mudar a perspectiva de Deus através de jejum? A gente consegue obter algo de Deus através do jejum? E eu quero que você entenda algo muito importante. Você nunca vai conseguir experimentar um milagre de Deus através do jejum. Ah, Vinícius. Gente, os religiosos ficam doidos quando falam. O jejum, meu irmão, minha irmã, não tem nada a ver com relação a convencer a Deus. Existe uma live minha que fala que Deus já está convencido. Deus não precisa ser convencido de nada. Eu nunca jejuo para Deus, e sim para mim mesmo, meu irmão, minha irmã. Você está entendendo?
O jejum tem tudo a ver com seu relacionamento com Deus e não para fazer Deus fazer algo por mim ou por você. Vou repetir, o jejum tem tudo a ver com seu relacionamento, com o meu relacionamento com Deus e não com o objetivo de obter algo para mim e obter algo para você. A função do jejum, meu amado, não é fazer Deus mudar a ideia e nem mover a sua mão. Gente, eu sei que podemos citar alguns versículos do Velho Testamento, da Velha Aliança. Mas nós devemos nos lembrar que aquelas pessoas viviam debaixo da Velha Aliança, da Aliança Antiga, na qual as bênçãos de Deus dependiam das obras deles. Por causa da nova aliança, Deus já renovou todas as limitações da nossa vida, e as únicas que ainda enfrentamos são as que nós mesmos nos impusemos, ou seja, a incredulidade do coração. Se o jejum, meu irmão, minha irmã, vamos lá, presta atenção, se o jejum não faz com que Deus se mova a nosso favor, então por que, Vinícius, existe tantos testemunhos de milagres impressionantes que aconteceram depois das pessoas orarem e jejuarem? Isso eu estava conversando com a minha mãe hoje. E minha mãe depois de um jejum eu recebi uma bênção. Olha só, gente. Como eu vou mostrar para você, o jejum ele não muda Deus, pois Deus não precisa ser convencido a se mover em favor dos filhos dele, os filhos amados dele, gente. O jejum, ele muda o nosso próprio coração incrédulo e ajuda a ativar a nossa fé em Deus, a nossa fé de Deus que está dentro de nós. Você está entendendo a diferença? E quando essa incredulidade é batida, a sua fé faz com que a bênção venha. Gente, a ativação da fé, como diz na palavra, como um grão de mostarda, que nós fazemos através do jejum e da oração é o que libera os milagres. A ativação da fé. Gente, através do jejum e oração. Quais as formas que eu falei que para você combater a incredulidade do coração? Meditação com Jesus, que é uma oração. Confessar, que é uma oração. E o jejum. Oração e jejum combate a incredulidade do seu coração, ativa a sua fé e faz com que as bênçãos de Deus venham sobre você. Porque quando você combate a incredulidade do coração, meu irmão, minha irmã, você começa a se apropriar pela fé. Você começa a viver por uma fé que toma posse. Está entendendo a diferença? Gente, não tem nada a ver com Deus, mas com a nossa fé. Porque não é Deus, gente, que nos impõe limitações. O que impõe limitação na minha vida e na sua é a incredulidade do coração. A obra da cruz e a nova aliança são perfeitas e completas. E a gente não vive tudo que Deus já nos deu através da obra consumada da cruz por causa da nossa falta de fé, incredulidade no coração. E o jejum combate essa incredulidade. Olha, gente, a diferença. Eu jejuava totalmente errado, gente. Dá licença. Agora vamos falar, eu já falei alguns motivos errados que você jejua. Você pode estar jejuando e eu fiz isso. Meu amado, eu não tenho dúvida de que jejuns prolongados e um estilo de vida de jejum, ou seja, de 1 ou 2 dias semanais, eles trazem benefícios incríveis para a tua vida. Mas antes de mostrar a função do jejum e como se remove as limitações da nossa vida, eu preciso mostrar algumas razões pelas quais você não deve jejuar. Caso contrário, as pessoas podem entender o poder que o jejum libera dentro de nós e podem ficar até tendenciosas. E vão jejuar pelas razões erradas. E vão cair na justiça própria.
E a justiça própria, meu irmão, minha irmã, é totalmente prejudicial. Uma coisa, gente, que eu jejuava, agora você se chocar também. Gente, presta atenção. Antes de julgar, antes de falar qualquer coisa. Nós não devemos jejuar no intuito de vencer a carne. Gente, isso aqui para mim foi difícil de eu entender. Foi difícil de ter essa revelação no coração, gente. E eu imagino que se mexa com a tua cabeça também, de algumas pessoas aqui. Gente, eu já ouvi várias pregações, e eu mesmo falava isso, que o jejum nós enfraquecemos a carne e fortalecemos o espírito. Eu tinha essa visão, gente. Mas hoje eu consigo entender que isso é um desacato à cruz, gente. Quando nós falamos sobre a carne, nós estamos falando da nossa natureza pecaminosa, que não pode ser enfraquecida através do jejum. Sabe por quê? Por causa de uma razão muito simples. A nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, foi sepultada com Ele e ressuscitada em novidade de vida. Eu sou nova criatura. A minha carne foi morta na cruz. Como eu posso matar de fome um homem morto? Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? É impossível. Nós vencemos o pecado, a carne, crendo plenamente na vitória da cruz, sem acrescentar a ela obra alguma, nem mesmo o jejum. Nós jamais devemos orar a fim de alcançar o favor de Deus, meu irmão, minha irmã, e jejuar a fim de alcançar o favor de Deus. Não há nada que nós possamos fazer na vida para que Deus nos ame mais. Deus, ele não fica impressionado comigo e com você porque nós jejuamos por um longo tempo. Na verdade, eu creio que se realmente entendêssemos a graça de uma forma verdadeira, nós iríamos jejuar ainda mais. Sabe por quê? Como resposta à graça dele. Então, a nossa motivação aí seria correta, não errada. E Paulo, ele expressou isso perfeitamente, essa resposta à graça, quando ele disse em 1 Coríntios 15:10. Olha que Paulo disse: mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Tudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Meu irmão, minha irmã, jamais devemos jejuar com a intenção de impressionar também outras pessoas. Isso é raro, mas acontece. E é exatamente quanto a isso que Jesus nos adverte. Eu sei que nós perdemos peso quando fazemos um jejum prolongado. Você perde peso. E é óbvio que as pessoas vão notar isso. Mas a gente não tem que se preocupar com isso. Jesus não disse que não teremos recompensa se as pessoas virem que nós estamos jejuando. O que ele disse foi que se jejuarmos para que outras pessoas vejam, então não teremos recompensa. Meus amados, somente nós e Deus podemos julgar a motivação do nosso coração. Outra coisa, jejuar a fim de perder peso, gente, é uma razão totalmente errada para o jejum. Tem pessoas que querem alinhar uma coisa a outra. Se você está acima do peso, o que você precisa fazer, meu irmão, minha irmã, é mudar seu estilo de vida. Não fazer jejum prolongado para emagrecer e para ter conexão com Deus, gente. Isso é um tiro que vai sair pela culatra. Porque de qualquer forma você vai recuperar um dia o peso totalmente de novo, gente. E você, na verdade, não teve um jejum com que você teve essa conexão com Deus. Jejuar com o intuito de convencer a Deus a nos dar algo, ou fazer algo por nós, porque eu fiz muito, gente. Eu jejuava, pessoas jejuam pela restauração do casamento, as pessoas jejuam por causa da vida financeira, as pessoas jejuam para ter uma porta de emprego aberta. Gente, isso aí
é pedir favor a Deus, jejuar por essa causa não adianta nada. E é uma razão muito comum que eu fiz errado. Deus já nos deu tudo em Cristo. Tudo. E sabe o que ele deu? Gente, eu tenho um recado de Deus para você e para mim hoje. Sabe o que Deus ele fala? Ele fala assim: meus filhos passam o dia todo tentando me convencer a lhes dar as coisas, orando e jejuando. Enquanto eu passo o dia todo tentando convencê-los de que eu lhes dei tudo em Cristo, no meu Filho. A última razão que nós não devemos usar para jejuar. Sabe o que é? Gente, isso aqui também é chocante. Para ter mais autoridade sobre o diabo, gente. Tem pessoas que jejuam para ter mais autoridade sobre o diabo. Gente, se a autoridade sobre o diabo dependesse do nosso jejum, nós teríamos um evangelho de obras. Não é isso, meu irmão, minha irmã? Na cruz, Jesus derrotou Satanás e ele nos entregou gratuitamente a sua autoridade. Você não precisa jejuar para ter mais autoridade sobre o diabo, porque você já tem autoridade. Você tem que jejuar para combater a incredulidade do seu coração, para que você assuma a sua autoridade no nome de Jesus. Olha a diferença. Mas, Vinícius, por que então nós devemos jejuar? Se nosso jejum não influencia Deus de forma alguma, então por que nós devemos jejuar? Algumas coisas, gente, eu vou repetir para ficar no teu coração. E eu vou te dar algumas razões as quais você precisa jejuar. E a primeira e mais importante é que jejuar muda o nosso coração. Vou repetir, gente. Muda o nosso próprio coração. Deus nos deu todas as coisas. Contudo, se nosso coração não estiver sensível o suficiente para ouvir a voz dele e aprender a ter acesso a ele, a voz dele, a ficar sensível ao Espírito, não vai ter proveito nenhum. Então, meu irmão, minha irmã, o jejum, ele serve para que a gente crie sensibilidade. Agora, presta... Gente, agora é a questão que eu quero... Isso aqui, gente, é para que você não tenha dúvida. Presta atenção nessa passagem de Mateus 17, 21, que alguns devem estar falando. Gente, quando eu estou ministrando a palavra, eu não olho os comentários, eu nem sei o que está rolando aí. Mas eu quero que você preste atenção nisso. Em Mateus 17, 21 diz assim: mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Gente, isso confunde muita gente, me confundia. Quando você vê, mas esta espécie, você já vai dizer, aquela passagem do demônio. Ou seja, essa espécie de demônio sai só com jejum e oração. Então, o coisa ruim está tudo na minha vida, eu tenho que jejuar para que ele saia. Olha só, gente. Isso confunde muita gente, presta atenção. Eles concluíram que somente com jejum e oração é que alcançamos autoridade suficiente sobre demônios de alta patente, gente. As pessoas pensam assim. Tem cristãos que pensam assim. Com oração e jejum, nós vamos alcançar aqueles demonião. Agora, gente, eu vou analisar esse versículo com você. E depois eu quero que você estude se você verdadeiramente quer entender essa verdade. Olha só o que diz aqui no livro de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 21. Vamos analisar dentro do contexto da passagem, gente. Olha só. Olha, isso aqui é incrível, gente. Presta atenção. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa. Jesus ficou brabo aqui, gente. Até quando eu vou estar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino.
Olha a indignação de Jesus. Jesus repreendeu o demônio, ele saiu do menino e desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Agora olha só. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Gente, presta atenção. Os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Então Jesus chegou e o demônio teve que sair imediatamente. Isso incomodou os discípulos. E eles, de alguma forma, quiseram saber o porquê que eles não haviam conseguido. E é muito simples. Eles fizeram uma pergunta clara e Jesus deu a resposta muito clara, que se encontra no versículo 20. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Meu irmão, minha irmã, precisa ficar mais claro que isso? Agora eu quero que você entenda. Jesus lhes disse aqui que eles não conseguiram expulsar por causa da pequena fé deles, ou seja, da incredulidade do coração. E pronto. Ele não diz que foi por causa da incredulidade e da falta de jejum e oração. Você está entendendo? Ele disse simplesmente por causa da incredulidade que eles não conseguiram expulsar o demônio. Não foi por causa da falta de jejum e oração, porque os discípulos já jejuavam. Olha só. Depois, continuamente aqui no versículo 20, a gente observa aqui que ele lhes dá uma lição sobre fé do tamanho do grão da mostarda. E ele conclui: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. Gente, o que confunde muitos cristãos é o que Jesus acrescenta no versículo 21. Que ele diz assim: mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Gente, obviamente Jesus não poderia se contradizer aqui, gente. Quer fosse por incredulidade ou não. Para mim, gente, fica muito claro. Analise isso, gente. Analise. Fica muito claro que Jesus já tinha mudado de assunto, gente. Passado de demônio para fé e incredulidade. Aqui ele está falando de uma incredulidade que vai impor limitações à nossa vida. Quando ele diz essa espécie, ele não está se referindo a essa espécie de demônio, mas essa espécie de incredulidade. Gente, essa espécie pode ser usada de várias formas. Essa espécie de café, essa espécie de dinheiro, essa espécie de demônio, ou essa espécie de incredulidade. Para mim é muito claro isso, gente. Gente, se Jesus, nós não precisamos do favor de Deus, porque ele já nos deu tudo na cruz de Jesus. E Jesus venceu o diabo na cruz. Para que a gente precisa fazer jejum para expulsar demônio, gente? Você está entendendo a profundidade? E o que as pessoas, e que a maioria das igrejas prega? Gente, como Jesus já tinha deixado claro, que o problema era da incredulidade que estava arraigada no coração dos discípulos, ele estava se referindo a essa espécie de incredulidade. Quando Jesus apareceu, ele já estava descontente com a incredulidade. Você viu a indignação de Jesus? No versículo 17, geração incrédula, perversa, até quando eu vou estar aqui com vocês? Até quando eu terei que suportá-los? Traga um menino. Gente, a gente vê claramente que Jesus não falou isso aqui com calma. E quando nós aprendemos a nos conectar intimamente com Deus através do jejum, meu irmão, minha irmã, e da oração, essa incredulidade, ela é eliminada do nosso coração. Na live passada, gente, eu falei sobre a oração, sobre o sou, que é a meditação com Jesus, sobre a confissão
E hoje eu falei sobre jejum. Gente, isso tudo é para combater a incredulidade do seu coração, para você ativar a sua fé e tomar posse pela fé, porque tudo já nos foi dado, está consumado, meu amado. Está consumado. Gente, as pessoas que estão nessa linha, que te deram uma oportunidade de viver e orar de acordo com a nova aliança, que começaram a estudar, gente, eu entreguei muito material já para as pessoas. As pessoas que abraçaram aquilo, gente, estão tendo mudanças radicais de vida. Por que você não se dá essa oportunidade? Será que suas orações estão sendo atendidas? Se vocês, meus irmãos e irmãs, desejam andar no sobrenatural, você precisa aprender sobre a fé que move montanhas. Qual que é a fé, meu irmão, minha irmã, que move montanhas? É a fé como uma semente de mostarda. Meus amados, tenham curiosidade de saber o tamanho de uma semente de mostarda. Gente, se eu colocar no meu dedo aqui, ó, você não vê. Eu já falei isso há muito tempo. Gente, não interessa o tamanho da sua fé. Interessa se você usa a sua fé. Interessa se a sua fé está ativa para tomar posse. E você nunca vai tomar posse, nunca vai se apropriar, nunca vai viver vida que Deus planejou para você. O bom e perfeito e agradável vontade de Deus na sua vida, se você não combater a incredulidade do teu coração. Gente, isso tem que ser o foco. Por isso que até hoje, gente, eu estou batendo praticamente as 15 lives sobre combater a incredulidade do seu coração. E muitos, gente, já fizeram, já combateram, já estão em outro nível, gente. Já estão em nível de intimidade, já estão tendo encontro com Jesus, gente. Estão se sentindo amados, como a Vanessa de Paula falou, que ela nunca pensou que ela seria tão amada. Descobriram a verdade que liberta. A verdade que muda a sua vida, meu irmão, minha irmã. Meu irmão, minha irmã, infelizmente a grande maioria das igrejas não ensina muitas coisas do que eu estou falando aqui, gente. Pois sabe por quê? Porque são religiosas e cheias de incredulidade. Gente, eu vou fazendo uma live. Ai, Jesus. Não era para eu falar isso, mas eu vou falar aqui, gente. Uma pessoa muito próxima de mim falou algo assim, gente, que eu fiquei assim muito tocado hoje, gente. Eu fiquei, Jesus, que é isso? Uma pessoa que é muito próxima minha, ela foi numa igreja, junto com a pastora dela para acompanhá-la numa pregação. E ela chegou lá, ela viu aquela frieza, algo estranho, uma igreja gigante, dessas igrejas grandes que a gente vê por aí. E quando ela entrou lá, gente, eles levaram, primeiro que quando elas chegaram, era a pessoa que ia ministrar a palavra, eles pegaram a chave do carro, você é celebridade, deixa eu colocar o teu carro no estacionamento lá especial. Gente, misericórdia. Essa pessoa se sentiu muito mal. Aí o que aconteceu? Eles chegaram lá e levaram para uma sala, gente. Quando chegaram na sala, tinha um banquete de comida. Comida que não acabava mais, gente. E no meio daquela comidarada, aquele luxo, chegou a pessoa que coordenava a igreja. Extremamente bem vestida, arrumada, muito bem arrumada. Isso não quer dizer nada, gente, tá? Mas, gente, essa pessoa viu a frieza. Gente, tem pessoas que têm unção, mas não têm presença de Deus. Então, meus amados, eu tenho um depoimento também que eu queria falar, que eu vi que me tocou muito, foi do Reinhard. O Reinhard, ele foi pregar numa igreja dessa grande também, e quando ele chegou nessa igreja, gente, levaram ele para uma sala dessa, que tinha um monte de comida, bebida, não sei o que, aquele luxo, e tinha uma pessoa toda arrumadinha, uma menina toda arrumadona, tal, salto desse tamanho, e o Reinhard, tudo bem, ele é um cara muito simples, gente. E ele chegou assim, oi, tudo bem, não sei o que tal. Ele falou, quem é você? A pessoa se apresentou, ele falou assim, você veio
Você está aqui, o que você está fazendo aqui? Não, eu estou aqui para te servir. Sabe o que o Reinhard fez, gente? Sentou aquela mulher numa cadeira, falou, você me dá licença? Pegou um banquinho, esticou as pernas dela, tirou o sapato dela. Falou, não está doendo teus pés? E a pessoa ficou desconcertada. E ele tirou os sapatos dela e falou assim, eu estou aqui para te servir. É isso, meu irmão, meu irmão. Eu fico, gente, a religiosidade está matando todo mundo. Isso é meu desafio de vida, gente. A religiosidade no coração é a morte do cristão. É o afastamento dele de Deus, gente. Jesus lavou os pés dos discípulos. Nós estamos aqui para servir um ao outro. Não para ser servido, meu irmão, minha irmã, como autoridade, com um nome. Isso me deixou muito tocado, gente. Falei, Jesus, gente, esse é o retrato, infelizmente, da igreja de Cristo. Da maioria da igreja de Cristo. Então, gente, eu queria relatar, nem estava previsto eu falar sobre isso. Agora, voltando para o jejum. O hábito de jejuar, gente. O hábito intensivo de jejuar. Ele vai ajudar você nessa jornada incrível. Aliando o jejum à oração, gente, que a gente está falando até agora. Meditação, oração de gratidão, louvor, adoração, sem pedir nada. Jejuando para alinhar teu coração e combater a incredulidade. Gente, se você aliar isso tudo, eu duvido que você não vai ter uma mudança radical de vida. À medida que você for jejuando, orando, meditando, confessando a palavra, gradualmente o seu coração será mudado, meu irmão, minha irmã. Até que a incredulidade vai sair de vez da tua vida, gente. E aí, meu irmão, minha irmã, os milagres começarão a vir. O depósito do céu. Você vai começar a se apropriar daquilo que já é teu. Que você está anos orando, jejuando, pedindo coisas que já são suas, mas você não recebeu. Sabe por quê? Pela incredulidade. Que você não precisa pedir, porque você só precisa tomar posse pela fé, porque tudo foi nos dado através da obra consumada da cruz. Você está entendendo a profundidade do que eu estou falando, meu irmão, minha irmã? Oh, Deus! Os milagres, meu irmão, minha irmã, vão começar a acontecer. Os acréscimos, sabe por quê, gente? Eu amo falar isso. Porque, gente, algumas coisas você começa a viver a palavra. Mateus 6,33, eu sempre falo. Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você começa a alinhar seu coração com Deus, com o papai, começa a ter uma comunhão com Jesus, começa a criar intimidade com ele, meu irmão, minha irmã. Quando você conecta teu coração com ele, alinha teu pensamento, seu pensamento e teu coração com ele. Meu irmão, minha irmã, começa, esses acréscimos aí começam a chover. Acréscimos que você nunca imaginou na tua vida, gente, espiritual, sentimental, material, tudo, familiar. Gente, é o que acontece hoje comigo. Gente, às vezes Deus acrescenta coisa na minha vida que eu fico assim, Senhor. Porque sabe por quê, gente? Quando você está verdadeiramente conectado a Ele e você entende tudo isso que eu estou falando, sabe o que acontece? Você só quer Ele, você não quer saber mais dos acréscimos, gente. Sabe por quê? Nada mais importa. É só Ele que você quer.
Só que daí ele vê que o teu coração nunca vai se corromper e ele começa a derramar, gente. Gente, já estou tendo testemunho de pessoas que estão vivendo isso. As coisas vão começar a acontecer na sua vida. Não porque Deus tenha respondido o seu jejum, mas porque você vai se livrar da incredulidade do teu coração. Gente, e esses milagres, esse plano bom, perfeito, agradável, que eu estou falando para vocês, ele sempre esteve disponível para você. Porque eu e você fomos escolhidos antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. E Cristo pagou por cada um deles. Meus amados, eu acho que foi muito claro com relação ao jejum. Muitas pessoas aqui que chegaram depois, gente, aqui embaixo nos comentários e também na descrição da live tem um link que você vai baixar um PDF das 16 lives. E se você não assistiu às outras, assista. Quem chegou agora puder dar o seu like, dá o seu like para que o YouTube entregue mais esse vídeo. E, gente, terminando, porque aqui, gente, eu só vim falar do jejum na Nova Aliança. Agora eu vou falar como o Vinícius jejua. Como que eu jejuo, gente? Hoje. Gente, chega por volta, à noite, por volta de 10, 11 horas, independente da hora, a hora que você quiser. Eu entro em jejum. De comida, é só comida, gente. Comida. Não deixe de tomar água, tá? Misericórdia. Pode tomar água. Aí, o que eu faço, gente? Eu faço uma oração, eu entro em jejum e falo para o Senhor. Senhor, eu estou entrando em jejum. Se houver qualquer tipo de incredulidade, Senhor, no meu coração, eu quero combater através desse jejum. Eu quero, Senhor, nesse jejum, estar mais próximo de Ti, criar uma conexão com o Senhor, alinhar meu coração. Senhor, eu quero sabedoria, entendimento da Tua palavra, discernimento. Só isso, gente. O jejum é para que eu me conecte mais com Ele e combata a incredulidade do meu coração. E aí, gente, eu fico até o outro dia, por volta de... Já fiquei 24 horas, já fiquei mais de 24 horas. Às vezes eu fico até as 4 horas da tarde. Depende de você, meu irmão, minha irmã. Agora, uma coisa que eu sempre falo, as pessoas têm várias dúvidas, né? A pessoa que toma medicamento continua tomando os medicamentos que ela tem que tomar. Tem pessoas que são mais sensíveis, que conseguem jejuar até uma hora mais tarde, tem pessoas que não conseguem. Então, meu irmão, minha irmã, a intenção do seu coração é o principal. Então, meus amados, eu espero que eu tenha sido claro, eu espero que essa palavra tenha tocado o seu coração. E, gente, para encerrar, eu vou fazer uma oração. Eu espero que essa palavra fale ao seu coração. Eu sei que surgiu algumas dúvidas, gente. Líquido, água, toma água, pode tomar água à vontade, gente. Tá bom? Como eu falei, gente, você faz o jejum e depende também da intenção do seu coração. Tá bom? Senhor amado, muito obrigado por mais uma live. Mais um dia aqui, Senhor, na presença dos meus irmãos e irmãs em Cristo. Oh, Jesus, obrigado. Obrigado pelo Senhor ter morrido naquele madeiro, Senhor. Por mim e pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor, e nós cremos no teu sacrifício de cruz. Hoje eu falei sobre jejum, Senhor. Que o Espírito Santo revele a verdade aos corações dos meus irmãos e irmãs. Que eles entendam, Senhor, que o jejum também, ele existe para que a gente combata a incredulidade do nosso coração de uma forma profunda, Senhor. Porque a incredulidade do coração, Senhor, faz com que a nossa fé fique inativa. E nossa fé inativa faz com que nós não recebamos o que já é nosso por direito. Que eles entendam, Senhor, que eles devem
se apropriarem pela fé e não pedir. Que o principal, Senhor, é criar essa conexão, alinhar o coração com o Senhor, viver esse amor incondicional que o Senhor tem por nós. Que eles sintam-se, Senhor, amados, abençoados, cheios da tua graça, cheios de unção, cheios do teu amor, para compartilhar com outras pessoas. Para que o amor perfeito seja efetivo, Deus. Te agradeço, Deus, por mais um momento. Obrigado, Deus, por me usar. E eu creio, Deus, em nome de Jesus, que várias pessoas que estão aqui ouvindo essa live, cada pessoa, muitos profetas serão levantados, gente. Oh, Deus, muitos profetas. Deus manda falar para vocês, meu irmão, minha irmã, que tem pessoas, homens e mulheres aqui, simples como eu, que levarão o evangelho nessa nova geração. Pessoas que não têm títulos, mas têm um coração quebrantado na presença do Senhor. Pessoas que estão aqui orando comigo, que estão cheios do Espírito Santo e vão ajudar muitas pessoas. Pessoas simples e vão confundir os sábios. Eu creio, meus amados. Obrigado, Deus, por mais um momento na tua presença. Obrigado, Senhor, nós te amamos demais. Te amamos demais, Jesus. Espírito Santo, como Espírito da verdade, Espírito Consolador. Vai de encontro a essas pessoas, Senhor, que estão com o coração aberto. Senhor, essas mais de 800 pessoas estão aqui com o coração aberto, querendo receber de Ti. Então, Senhor, trabalhe na vida delas. Obrigado, Deus, por mais um momento. Nós te amamos. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Obrigado, gente. Foi lindo, maravilhoso. Tô sentindo... Gente, eu tô no fogo igual essa camisa vermelha aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, gente. Eu amo muito vocês em Cristo. Participe do grupo do Telegram. Lá tá formando uma grande família de profetas, de amigos. Obrigado por você estar aqui comigo até essa hora, gente. Você é abençoado. Amo vocês em Cristo. Beijo no coração. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Para terminar, eu gostaria de te convidar a fazer parte do nosso treinamento Mente de Cristo. Um treinamento 100% online, em vídeos, áudios, meditações e PDFs que vão te ajudar de forma profunda na sua caminhada de fé. Mude o seu coração e sua mente e viva os sonhos de Deus. Além dos conteúdos da plataforma, você receberá conteúdos extras através do nosso grupo do WhatsApp. Lá também você poderá interagir com outros participantes do treinamento. Para participar, clique no botão indicado ou no link que se encontra na descrição deste vídeo. Será um prazer te ajudar de uma forma mais próxima e pessoal. E inscreva-se aí no meu canal caso ainda não seja inscrito. Deixe seu like. Ainda deixe seus nomes aí nos comentários para que eu possa orar pela sua vida. E compartilhe esse vídeo para edificar mais vidas. Eu estou indicando mais 2 vídeos aqui do canal. Continue comigo e que o Espírito Santo fale profundamente ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus.